Se você deixar cada um fazer sua própria escolha, tá feito a Torre de Babel, tá feito o desencontro. A gente vai falar hoje aqui sobre um tema muito interessante, um tema profundo, que se chama cultura organizacional, a cultura das empresas. Como é que a gente define, como é que a gente constrói uma cultura organizacional vencedora para a sua empresa ter personalidade, para a sua empresa ter identidade e a sua empresa construir a sua trajetória através de um trabalho consistente. Afinal de contas, uma empresa é feita de pessoas, não apenas de números. Uma empresa é construída com pessoas e essas pessoas precisam ter uma identidade, uma cultura. E a reunião dessas pessoas formam a cultura organizacional de uma empresa. A gente tem gente da pesada aqui para falar desse assunto, que é um assunto muito importante, principalmente para você que está começando a sua empresa, está no meio dessa jornada e precisa aprender e entender esse tema, como a gente pode construir uma cultura organizacional. Carlão, suas palavras de sabedoria, por favor. Não, imagina, eu numa mesa dessas. Na verdade, eu acho que o que eu vi muito nesses 20 anos, por onde eu passei, é que a cultura, às vezes, é a forma que mais, digamos assim, se fala, pouco se faz, como o Alexandre colocou, mas fundamentalmente a forma mais barata de ter sucesso. Porque se a gente implementar a cultura certa, alinhar as pessoas com o direcionamento certo, a empresa naturalmente vai buscar isso. E as pessoas, até com a evolução hoje em dia da internet, das comunidades, cada vez mais a gente busca propósito. Não propósito no sentido talvez mais literal da palavra, mas propósito mais no sentido de dizer, puxa, eu estou envolvido em um projeto que de verdade eu tenho orgulho para contar em casa, para parecer para meus familiares e que construa a minha vida. Então eu entendo que a cultura hoje talvez seja um dos aspectos que os empresários talvez pouco fazem, mas que pode ser fundamental para eles terem mais sucesso, né? Então deixa eu começar eu fazendo as minhas perguntas aqui antes de ir para o pod. E eu vou pegar o teu gancho e vou rodar aqui com a galera. Vou voltar para você de novo, tá? Você disse que as pessoas fazem pouco. Na tua visão, fazem pouco porque erram ao tentar fazer ou simplesmente não fazem porque desconhecem como fazer, na tua visão? Eu acho que veio um pouco da história, né? Se a gente pegar as organizações, e nós aqui que já estamos há mais tempo, vinha muito aquela cultura, qual é a sua missão, visão, e parecia que aquilo escrever num quadro estabelecia a cultura, né? E se esquecia de ser exemplo, se esquecia de percorrer aquilo na companhia, de entender para quem a gente está servindo, porque o empresário está servindo o tempo inteiro. Então eu entendo que a gente perdeu o romantismo dessa questão organizacional e passou mais para a prática agora. Só que muito empresário não entendeu essa mudança. Até se a gente for parar a pensar, talvez nos últimos 15 anos o protagonismo deixou de ser da indústria e passou a ser das pessoas, né? Então o funcionário, não que ele tenha mais poder, ele tem mais liberdade. Então se ele tem mais liberdade, ele pode acertar mais como pode errar mais. Então é o papel de quem comanda uma companhia, que cria esse conjunto de pessoas para um foco comum, de estabelecer uma cultura e colocar na prática. Então, sair um pouco do quadro da parede e ser mais exemplo, né? De fato, vou dar um exemplo. Na Salesforce, eu lembro que a gente tem um dos valores da companhia que é quality, né? Ou seja, todo mundo receber igual, homens e mulheres. Chegou uma hora que a empresa teve que aumentar o salário de todas as mulheres. Então, se este é um valor da empresa, eu tenho que ser exemplo. Então, mesmo que me custe mais caro. Muito empresário eu vejo defendendo causas, mas na hora do time, na vida real, ele não executa. Então, ele perde por não ser o exemplo, muitas vezes, né? Alexandre, se você fosse elencar, quais seriam os 3 pilares da cultura da Multilaser? Onde vocês atacam? Olha, se for 3 ou 4, o que você achar mais interessante. A gente ataca aqui, aqui e aqui, porque aqui a gente consegue ser o alicerce da nossa cultura. Acho que antes dos 3 pilares é o que é cultura, né? Definir um pouco. Faltou um pouco de definição. Para mim, cultura definitivamente não é o que está escrito na parede. Você vai em qualquer empresa, tem lá palavras blá, 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 bonitas, tal. Espírito de dono e liberdade e não sei o que e tal. Cultura, em bom português, se você quiser medir realmente a cultura, tem que ir no cafezinho, na hora que tá a galera lá, os analistas, tal, e você chegar num canto lá, um funcionário novo, fala assim, cheguei aí, o que eu não posso fazer aqui de jeito nenhum, senão eu vou me ferrar? Como é que eu faço para ser promovido? No final do dia, assim, que comportamentos, o que se vive aqui que você vai ser bem visto, pode ser promovido, crescer na carreira, e o que você não pode fazer de jeito nenhum? A resposta para isso é a coisa mais próxima, na minha opinião, de cultura real, de fato. E na Multi, a gente tem agora, inclusive mudou o nome da empresa de Multilaser, virou Multi, adotamos o nosso apelido de Multi. A gente tem 3 coisas. O quem decide, que é a delegação. Então, o primeiro ponto decide quem está mais perto do problema. Difícil pra caramba de executar, fácil de falar, como tudo em cultura. Depois a gente tem a liberdade com responsabilidade, certo? E a produtividade. Então é um ramo de informática, é um ramo de tecnologia, tem que ser muito rápido, muito dinâmico, não dá para fazer as coisas de forma muito centralizada, porque eu lanço em média 5 produtos por dia,
São 5 lançamentos por dia. Então, é um ramo que você vai lançando, vai fazendo, as pessoas têm que ser empreendedoras, têm que se sentir empoderadas. E medir isso é ver os causos. Os causos no dia a dia, se as pessoas estão fazendo realmente, se isso não fica só no blá 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 do CEO ou escrito na parede, acho que esse aqui é o ponto central. E para você, Tom, o que é cultura para você? E os 3 pilares da cultura da organização que você dirige? Flávio, primeiro eu vou definir cultura de uma maneira muito simples. Cultura é a maneira como as coisas acontecem dentro de qualquer organização, estando ela explícita ou não. Então você pode se dedicar, como foi comentado aqui, a explicitar sua cultura através de valores, missão e visão. Como você pode não fazer nada disso e a cultura continuará existindo, porque ela é a maneira como as pessoas se relacionam, ela é a maneira como as pessoas se tratam, se respeitam, a maneira como os participantes da sua empresa se relacionam com seus clientes, com seus fornecedores. E, em especial, ela é a maneira como as coisas acontecem quando a liderança não está presente. Então, isso para mim é o que define cultura. Do nosso lado, sem dúvida nenhuma, nós temos um propósito muito claro como organização, que é o propósito de democratizar a boa culinária. Só que mais importante do que o propósito da organização, no meu entendimento, é você atrair pessoas que têm o seu próprio propósito, porque no final cada indivíduo tem o seu propósito. Inclusive eu, como presidente sócio da companhia, eu tenho um propósito pessoal que vai além do propósito da companhia, mas que no limite que esses propósitos e esses valores estejam alinhados. Então acho que ela serve como um grande alinhamento. E aí de uma maneira bastante prática, Flávio, a gente acredita numa democracia do argumento. Nós somos uma empresa com uma gestão muito horizontal. E você, sendo franqueador assim como eu, sabe que a relação com o franqueado ela é uma relação de empresário para empresário. Ela não é uma relação de líder e liderado. O que faz com que um empresário franqueado tenha a sua cultura, tenha o seu propósito e ele te desafia a melhorar como empresário. Essa é a beleza do franchise. E eu levo esse modelo de gestão que é horizontal, porque ele não é verticalizado, para dentro da empresa. Então, para mim, realmente pouco importa se a ideia veio do estagiário, do analista ou se veio de um sócio. E eu chamo isso de uma cultura horizontal. Que ótimo. Geraldo, define aí nas suas palavras cultura. Na sua empresa, como é que você implanta essa sua cultura? Olha, para mim, na minha empresa, funciona, como eu sou o fundador, para mim funciona com a minha história. Para mim, cultura é quando o CNPJ se torna extensão do meu CPF. A extensão do CPF do fundador. A energia dele, as crenças dele, aquilo que ele acredita e o exemplo dele. Então, para mim, eu venho trazendo isso desde berço. Eu fui educado, que eu chamo de democracia cubana, que a mamãe dava para mim o direito de concordar. E graças a isso eu aprendi valores. Então eu cresci forte nos valores de base, de família, de pessoas, de cuidar das pessoas, no modelo que eu trago comigo até hoje, carinho de mãe e disciplina militar. Então isso veio comigo. E eu vim trazendo isso na minha educação, no meu profissionalismo, quando eu fiquei muitos anos empreendendo, uma atitude de empreendedor, num CNPJ que não era meu. Eu acho que aí é que realmente está a linha do empreendedorismo, quando você já tem esse comportamento de berço, independente de onde você está. E quando eu constituí a minha empresa, eu só dei continuidade ao que eu já vinha fazendo de berço. Carinho, relacionamento com as pessoas, aprender a conquistar as pessoas e não do jeito que você conquista. Estão conquistando cliente. Eu aprendi muito cedo a conquistar pessoas e eles se tornarem clientes por consequência. Com esse mesmo modelo, eu aprendi a conquistar relacionamento no meu ambiente de trabalho, fazendo com que o meu ambiente de trabalho fosse extensão da família. Um ambiente leve, que tem prazer em conviver. Por conta disso, não cansa e você consegue produzir 16 horas por dia e não tem pobreza ou crise que resista a isso. Então, eu vim trazendo esse tipo de pensamento, de comportamento que virou cultura. Então, quando eu comecei a constituir meu CNPJ, eu nunca mais contratei colaborador ou CLT. Eu aprendi a contratar pessoas empreendedoras, com espírito, comportamento e atitude empreendedora a partir do RH, a partir da primeira entrevista. E aí eu consegui hoje formar para mim uma cultura de empreendedorismo raiz. Tipo assim, os meus colaboradores não trabalham para mim, trabalham para eles, o espírito deles é esse. Eu sou o exemplo daquilo que eu gostaria deles e eu continuo preservando aquilo que eu trouxe lá de baixo. A minha cultura é carinho de mãe, disciplina militar, e todos eles têm o direito de ter sucesso. E na minha casa é o seguinte, quando chegava uma criança nova, acabou de nascer um irmãozinho, ele tinha o direito de concordar com a mamãe. Quantos irmãos? 8. Cada um que chegava tinha o direito de concordar com aqueles, com a cultura, com a família que já estava. Ele tinha que seguir a mesma linha nos valores. Na empresa, só continuou isso.
Quem entra agora, não importa se ele é CEO, se ele é CFO ou se ele é faxineiro. Ele entra, é lido para ele a cartilha, ele tem oportunidade e o direito de concordar. E com a gente tem dois jeitos, como qualquer criança. Um é do nosso jeito, outro é de jeito nenhum. Então, essa cultura foi fazendo com que as pessoas tivessem liberdade, mas com um comportamento de responsabilidade e disciplina militar. Isso fez com que todo mundo trabalhe leve, com todo mundo consegue ganhar mais, e não sou eu que pago mais, é eles que ganham mais. O espírito é de empreendedorismo. Eles trabalham para eles, como muitos anos eu trabalhei no CNPJ de outro, mas com atitude como se fosse meu. Hoje eu consegui trazer isso para a empresa. Então eu acho que a cultura é um pedaço de quem criou aquilo, de quem gerencia, ou de quem administra aquilo, quem faz a gestão daquilo. Porque não tem como, onde você chega, a sua energia chega primeiro. Então, se você é gestor de uma empresa, direto ou indiretamente, as pessoas mais próximas vão começar a conviver com você e vai começar a pegar o seu jeito. Eu estou falando de você. Tem caras que eu sei que trabalhou com você, a hora que eu converso com um cara, eu estou vendo o Flávio. Porque o cara começou a trabalhar com você e ele fala e dá a impressão que é o Flávio que está falando. Cara, isso é cultura. Porque ele enraizou naquilo, ele percebeu que ele tem espaço ali e aí ele vê que o Flávio dá valor para ele e ele consegue dar continuidade àquilo que você sente, pensa, a sua energia. E esse cara, você tem alguns CEOs assim que eu já vi, que ele funciona em qualquer lugar que você colocar, porque ele é um pedaço de você. Então, para mim, cultura de verdade é quando os caras que estão entrando pegam a energia de quem já está. E quem leva essa energia para qualquer lugar é quem faz a gestão, seja fundador, seja CEOs. As pessoas que tocam o negócio têm sentimento, nós somos humanos. Eu acho que é isso que vai formando a cultura da empresa. A hora que eu vejo você falando, Alexandre, eu percebo na hora. Tecnologia, inovação, sistema, produtos criados, mas eu olho para sua cara e vejo assim, então é do meu jeito, tá? É porque é a cultura dele. As pessoas Não, mas essa pergunta, já aproveitando, vamos supor que o cara, você tem um movimento tal, como todo mundo é imperfeito, você fala, vamos para esse lado. E o cara chega e fala, cara, eu acho que isso é besteira, eu acho que a gente deveria ir para o outro lado, é melhor para a companhia. Se ele só tem o direito de concordar, como que ele faz? Não. Ele tem o direito de debater. No final, alguém precisa decidir. Depois que a pessoa decidiu, é dado a ele o direito de concordar. Seria a cultura do convencimento? Ah, entendi. No debate, todo mundo debate, depois que fechou... Exatamente. Isso é muito importante. Depois que aconteceu o debate, definir uma direção, aí, cara, tem que remar... Exatamente. Aí é a cultura. É a democracia na deliberação e depois o autoritarismo na exeção. É necessário. Que todo mundo concordou. Porque a criança acabou de nascer, ela não sabe nem para onde ir. Se você deixar cada um fazer sua própria escolha, tá feito a Torre de Babel. Tá feito o desencontro.